Sempre a gente está falando de vitória, sempre está buscando vitória, sempre a gente quer uma palavra de vitória. Mas a Bíblia está cheia de momentos na vida de cada um de nós, de exemplos e de histórias sobre perdas. E Jesus está falando aqui, e essa não é a única coisa que ele fala sobre perda. Ele fala sobre mais coisas, entre elas a dracma perdida, ele fala sobre a ovelha perdida. Então o ensinamento de Jesus era maravilhoso porque ele tentava mostrar para aqueles que estavam ouvindo a ele sobre lidar com a vida, que a vida muitas vezes não é feita só de ganhos. A vida muitas vezes não nos proporciona só momentos de vitória, não nos proporciona só momentos de alegria. Ela nos proporciona momentos de tristeza, de dores, de desprazer e de perdas. E o grande problema nosso como ser humano, a dificuldade que a gente tem é de lidar com isso. Porque a gente quer mudar que essas coisas elas não aconteçam. Nosso desejo é a gente confiar e crer em Deus de tal maneira que essas coisas elas nunca venham a acontecer. Que a gente possa viver a nossa vida sempre sem perdas, sem problemas, sem dificuldades e sem momentos que nos fazem às vezes sofrer e chorar. E esse tem sido o nosso grande drama, e essa é a nossa grande luta interior, porque a gente quer mudar uma coisa que não pode ser mudada. Eu me lembro quando Deus estava no início, lá no Gênesis, uma das coisas que eu acho bonito na criação é que chegou um momento em que Deus disse, olha, vai haver sempre, enquanto a terra existir, enquanto o mundo existir, vai haver sempre verão, inverno, outono e primavera. Vai haver semeadura e vai haver colheita. Então é impossível a vida ser bela, é impossível a vida ter sentido e fazer com que ela seja uma verdadeira vida sem verão, sem inverno, sem primavera, sem outono. É difícil a gente imaginar que a vida não passa por mudanças e que as circunstâncias elas mudam à medida que a vida vai passando e que as coisas não vão ser sempre do mesmo jeito e que a vida não vai nos proporcionar sempre momentos bons e momentos felizes. Quem dera que fosse assim, mas eu acho até que se fosse assim de certa forma seria um pouco sem graça. E eu acho que as pessoas elas têm dificuldade, nós temos dificuldades, eu me incluo no meio das pessoas que pensam assim. Porque eu trabalho muito quando eu leio a Bíblia sobre essa questão de entender que a vida que Deus nos dá aqui não é as circunstâncias. As circunstâncias elas são mutáveis, elas acontecem hoje, amanhã e depois diferente. E a gente não tem controle sobre isso. Ninguém tem controle sobre isso. E o que o Senhor Jesus está falando sobre o filho pródigo é exatamente esse momento, em que um pai que, pela parábola que o Senhor contou, era um homem que tinha um bom relacionamento com seus filhos. Era um homem que deu uma boa educação para os seus filhos. Era um homem que tinha posse, tinha bens. E aquele filho pegou a sua herança. Pediu a sua herança e disse, eu vou embora. Assim, eu vou aventurar, eu vou buscar alguma coisa diferente. Às vezes ali o que o pai proporcionava para ele não era mais satisfatório. Ele queria buscar alguma coisa nova. Ele queria buscar uma aventura nova, um conhecimento novo. Né? E naquele momento o pai recebeu isso como uma perda. Ele percebeu que o seu filho, por isso a parábola fala de um filho que se perdeu. O filho pródigo é um filho que se perdeu. Se perdeu porque ele, ao sair de casa, ele defrontou exatamente, o texto diz assim, naquele lugar para onde ele foi, houve uma grande fome. Ele nunca esperava que isso ia acontecer. Ninguém sabia que aquele lugar ia ter uma grande fome. Talvez ele não soubesse o que era isso, porque vivia num lar abastado, cheio de fartura, e o seu pai tinha muitos recursos e tinha muitos bens. Mas a fome chegou um momento em que ele não esperava, a circunstância veio. E é sobre isso que Jesus está falando. Porque a nossa vida, ela sempre vai se defrontar com circunstâncias inesperáveis. As coisas acontecem. E às vezes não é do jeito que a gente quer, e não é da forma como a gente quer, mas elas acontecem. Porque o ganho está nessa história, o ganho está exatamente em nós estarmos no único lugar certo, o lugar certo e o momento certo. Porque todos nós precisamos entender que às vezes nós estamos na hora errada, no lugar errado. E às vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa. E o único lugar certo e a hora certa é esse lugar que o Lucas descreveu ainda agora, quando ele citava um dos Salmos de Davi, que diz sobre a unidade, a união, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
porque é como óleo que desce sobre a cabeça, vai pela barba e desce até as orlas do vestido de Arão. E ele termina o texto dizendo isso, porque ali o Senhor ordena a sua bênção desde agora e para sempre. Amém? Esse é o lugar mais perfeito. Esse é o lugar onde tudo que é de bom acontece nesse lugar. Esse lugar é o lugar da presença de Deus. E a presença de Deus e a casa de Deus é um lugar que não é geográfico. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso. Por isso, quando Jesus estava falando com a samaritana, quando eles estavam discutindo sobre a adoração, o Senhor disse, olha, chegou a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque nem nesse monte, ele estava se referindo ao Monte Gerizim, lá na Palestina, e nem em Jerusalém, se referindo ao templo, se adorará ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque a presença de Deus é algo extra-geográfico. Glória a Deus. A presença de Deus é algo que está além do tempo. A presença de Deus é algo que transcende a própria vida terrena. As circunstâncias terrenas não podem deter e não podem conter a grande e maravilhosa presença de Deus.